Então agora eu vou apresentar a vocês, talvez a apóstola mais conhecida de todas, não como apóstola, porque modernamente ninguém reconhece mais a figura de Joana de Cusa, Maria Madalena e Maria de Nazaré como apóstola. Elas são tidas, como eu disse no início, como seguidoras, mas foram mais que isso, elas foram até os gentios. Vocês viram a história de Joana de Cusa, que esteve pregando em Roma. Agora nós vamos ver a figura ímpar de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, ou Maria de Magdal, que era uma cidadezinha a 10 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general, vamos dizer assim, de Jesus, quando ele começou a pregar. E a casa de Maria de Magdala era uma casa suntuosa. Mas eu já vou pegar Maria de Magdala ou Maria Madalena no finalzinho da sua vida, quando ela já estava bastante doente, acometida pela lepra, e que ela veio para Éfeso para morrer nos braços de Maria de Nazaré, que morava em Éfeso, Turquia, com João. E ela estava tão doente, tão sofrida, tão em sofrimento, que ela não sabia se as queimações que ela sentia por todo o corpo, principalmente nos olhos, na garganta, eram oriundas da lepra ou da febre que a lepra lhe trazia. Então ela se via na infância, via a figura do pai, a figura da mãe, mas na mãe, por poucos minutos, ela recobrava a figura de Maria. Então ela alucinava, ela não sabia se ela estava vendo uma realidade ou se ela estava voltando para a infância. Uma infância sofrida não por necessidades, que ela era de um berço também que, se não fosse rico, era abastado. Mas era uma inteligência também muito precoce, uma personalidade muito firme, insubmissa às injustiças, insubmissa à ideia de mulher propriedade, insubmissa a oferendas ofertadas a um templo, insubmissa a um Deus que se contentava com sangue, e por tudo isso ela era muito espancada pelo pai, um senhor muito enérgico. Mas ela foi crescendo, nada mudou essa têmpera forte e justa de Maria Madalena. E foi se desenvolvendo em beleza e chegou a ser uma das mulheres mais bonitas da sua região. Mas também uma mulher um tanto desorientada, porque pancadas não surtiram efeitos. Então ela andava com a companhia que ela escolhia, independente de que os outros achassem. Ela é que tinha que ter juízo. E numa dessas companhias ela achou a sua desgraça, o seu sofrimento, ou achou o verdadeiro caminho que levaria ao Rabi da Galileia, quem sabe. Se tratava de um homem que vivia do comércio de explorar mulheres sexualmente. E ele se encantou com a beleza de Maria Madalena, com a sua vivacidade de inteligência, de raciocínio rápido, e a convidou para a sua casa, dizendo que ela ia ter o lugar merecido, de esposa inclusive. E ela foi, porque as pessoas costumam julgar pelo que é, e ela era muito direta, muito honesta, muito idônea. Foi e ela viu que ela estava dentro de um prostíbulo de luxo, em que ele começou a exigir que ela escolhesse as outras mulheres que trabalhariam nesse prostíbulo, porque era uma casa semelhante dos prostíbulos gregos, em que a mulher, além de ser bonita, além de ter as técnicas sexuais, ela também teria que ter as técnicas mentais de conversar sobre qualquer assunto. E Maria já havia adquirido isso, porque ela observou quem é que frequentava a casa. E ela ficou conhecendo toda a podridão de Jerusalém e adjacências. Então os homens temiam Maria Madalena, porque se ela abrisse a boca, ela seria apedrejada, mas também eles perderiam as fortunas. Então eles temiam
Maria de Madalena. E por tudo isso, pela beleza, pela riqueza que ela foi amealhando, porque ela recebia também presentes, porque eles temiam que ser denunciados por ela. Ela era odiada e mal vista, ela vista como uma pecadora. E esse homem, explorador de mulheres, morreu e deve ter tido algum acesso de boa consciência e deixou a sua fortuna para Madalena, que de um dia para o outro ficou milionária. Então ela continuou na sua obra meritória, ela recebia as pessoas necessitadas, garantia a vida de algumas famílias, de algumas crianças, mas foi ficando infeliz, não era o mundo dela. Ela já amadurecera e não se conformava com aquela situação. Aí ela viu, ou melhor, ouviu por uma escrava falar do novo rabi, que curava, ressuscitava e dizia que não veio para os sãos, que veio para os pecadores. Aí ela falou, então é meu lugar. E ela foi ter com Jesus. Tal como Joana anteriormente, ela ficou extasiada sob o magnetismo do olhar, da postura e do timbre de voz de Jesus. Então fica esclarecido que Madalena não foi a personagem que seria apedrejada, adúltera, porque Madalena não foi casada. Ela não foi a prostituta, ela trabalhou num prostíbulo. Ela sim escolhia as moças infelizes que iam permanecer lá. E tudo isso ela descobriu que Jesus sabia a respeito, porque quando ela se dirigiu a Jesus, o que ele disse? Você muito ama aos seus pobres, a seus órfãos, e isso te salvou. A partir do encontro com Jesus, Maria Madalena se sentiu libertada, feliz, amparada e continuou a sua missão de amparar os necessitados e jamais conseguiu se separar de Jesus. O alimento de Maria Madalena era Jesus, a presença dele, as suas prédicas. Madalena, tal como Jesus, era agnóstica, um tipo de filosofia, um ramo da filosofia nascido em Alexandria, que não fica muito longe dali. Então eles conversavam fora das prédicas longamente a respeito de filosofia, a respeito de moral, a respeito de ética e mesmo de teosofia. Era, entre todos os apóstolos, a companheira mais culta, de maior afinidade intelectual. Foi Madalena. Mulher muito corajosa, não abandonou a Jesus, nem a Joana de Cusa, nem a João, os únicos que ficaram até o momento da crucificação. Ela foi reconhecida como apóstola somente no início do cristianismo em Roma, porque na verdade em Israel, em Jerusalém, ela sempre foi tida como a companheira dos apóstolos de má fama e mulher de má vida. Ela assistiu à crucificação e parecia que ela não viveria mais depois da morte de Jesus. Mas quem lhe deu alento, pela força silenciosa, pela coragem, pela resignação, foi Maria de Nazaré. E ela continuou a viver por Maria de Nazaré e por João Evangelista, que era o discípulo mais amado. Quando Jesus ascendeu aos céus, ela ficou meio perdida. Até o momento que Jesus estava já ressuscitado, um corpo, portanto, fluídico e materializado, entre eles, ela tinha conforto. Depois ela se sentiu partida. Quando ela soube que Pedro estava rumando para Roma, ela pediu para ir com ele. Ele não quis, porque há notícias, principalmente nos evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que não são canônicos, é um tipo de evangelho escrito por Pedro, Filipe, que a igreja não aceita,
que conta que Maria de Madalena liderava entre os cristãos de uma maneira mais suave, na linha de Maria de Nazaré. E já Pedro não concordava com o modo dela operar, dela agir, dela pregar, porque ele era mais conservador. Ele pregava de uma maneira mais dura, a semelhança de João Batista. Então havia essa rivalidade entre os dois, rivalidade que o próprio Pedro depois dissolveu e ficaram muito amigos. Mas ela, antes disso tudo, pediu para seguir para Roma com Pedro. Ele não quis, que mulher atrapalharia. Ele deixava até a família, mas seguiria sozinho. E assim foi feito. Então conta que ela ficou sem lar, sem os apóstolos e sem Jesus. Então ela estava numa tarde muito triste, à beira do mar da Galileia, que na verdade é um lago, no fundo de uma casa, a casa de Simão Pedro, é que houve as pregações junto ao mar da Galileia. A casa de Simão Pedro vizinho, tem praia junto a esse lago da Galileia, o mar da Galileia. Ela viu um bando de leprosos chegar à noitinha, envolto em andrajos, escondidos, e ela perguntou: quem sois? Eles responderam: viemos em busca de Jesus, o Messias que está fazendo cura. Viemos pedir para nos curar. Ela respondeu: não está mais entre nós. Eles viraram as costas e iniciaram uma marcha contrária aonde ela estava. E de repente ela fala: espera, vou com vocês. E seguiu os leprosos. Com eles, ela ficou muito tempo pregando, contando sobre o Sermão da Montanha, sobre as curas de Jesus, que é muito pior a lepra da alma do que a lepra do corpo. Até que uma tarde ela viu manchas em seu seio que também eram sinais de lepra. E ela ficou mais ou menos uns 10 anos dessa forma doente, mas resistindo ao repouso. Nos dias finais, ela fez menção de ir até Maria. Licença. Ela acreditava que nos braços de Maria ela alcançaria o repouso. No início eu disse que ela variava entre febre, entre a realidade. Ela não era nem a sombra do que fora. O seu rosto não se percebia mais como um rosto, era uma massa. Não se divulgava os olhos, o nariz, os lábios. Era só um inchaço, um edema nauseabundo. E ela não sabia mais. Vejo Maria ou vejo minha mãe de sangue? Parte do caminho para Éfeso, eles seguiram uma pequena caravana, ela mais 2 ou 3 leprosos, disfarçados e de noite, o rosto sempre coberto. Depois a caminhada começou a ser feita a pé. Não estavam muito longe de Éfeso, mas os amigos viram que Madalena não ia resistir mais. Aí um deles, que estava melhor, chegou sozinho e trouxe Maria de Nazaré, avançada em anos, para confortar a sua filha, que iria partir logo junto de Jesus. E de fato, Maria de Nazaré teve tempo apenas de encostar Madalena em seu regaço e ela expirou. Foi levada direto por Jesus mesmo para uma colônia de refazimento. Mas aí entra a parte polêmica da morte de Maria de Madalena. Há estudos, inclusive por pesquisadores de religião antiga, que Maria não morreu leprosa e não morreu em Éfeso. Ela morreu na França, porque nos 14 anos de perseguição aos cristãos
em Israel. Ela foi presa junto com Nicodemos e algumas de suas escravas e servas, posta num barco sem remo que ficou à deriva no mar e aportou na França, em Marsella. Daí eles rumaram para o interior da França, na Provence. Na Provence há uma catedral de uma cidade cuja o santo padroeiro, a santa padroeira é Maria Madalena. Bom, e daí? Daí que padres, frades, pesquisadores dessa região diz que essa basília abriga uma cripta, um subterrâneo, em que há ossos que seriam de Maria Madalena. Já traçaram até o retrato tridimensional da mesma. E que Maria Madalena viveu ainda por 30 anos neste local rodeado de montanhas e rodeado de bosques, e escolhendo uma gruta para meditar, para lembrar de seu rabi, que ela chamava de Rabone. Não está comprovado e fechado esse assunto. Como vocês estão vendo, a Bíblia trata Madalena como discípula de Jesus e a pecadora. E Gregório, o Papa Gregório, na tentativa de reabilitar a fama de Maria Madalena, que foi articulada pelos fariseus machistas e por apóstolos ciumentos, disse que Jesus redimiu os pecados de Maria Madalena, mas não fala quais. E daí ela ficou mesmo conhecida como a pecadora redimida. Então sempre eu digo que esses assuntos têm que ser comentados, não para eu fico com esse, eu fico com aquele, mas para se abrir a estudos, para se abrir as pesquisas. Enfim, onde e como morreu Maria Madalena? Parece que Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, garantem que foi em Éfeso, ao regaço da Virgem Santíssima. Já há pesquisas, inclusive de religiosos e de cientistas, que afirmam que ela viveu 30 anos em Provence, na França. Somente mais estudos nos dirão, somente o tempo. Mas pouco importa. Importa que ela morreu até o final de seus dias pregando, portanto ela também é uma apóstola, embora não reconhecida.